ordem fixa, mas cada um escolhe a hora de falar. Eu queria ouvir a todos o que mais gostou e o que acha que a gente pode melhorar. E na sequência a gente assiste o vídeo e comenta o vídeo também, tá? Tá terminando. Então, alguém poderia começar? Com calma, não vai todo mundo de uma vez não. Tem para todos. É isso. Olha o que vai falar. Mas é aquela velha política, né? Nós vamos precisar que todo mundo fale. Né? Porque. Então é melhor falar logo. Fala. É um gavião. Todo mundo doido para ver, né? A gente começou assistindo alguns materiais e tentando entrar um pouquinho de teoria, não quiseram pegar muito nisso porque tinha gente já mais adiantada e gente que estava começando agora e gente que nunca tinha participado de oficina, né? Então a gente tentou fazer uma discussão mais reflexiva mesmo sobre audiovisual que outras pessoas produziram. Aí no fim trouxemos um que vocês mesmos fizeram, né? Alguns de vocês participaram de uma oficina recente que o próprio Crioulos fez na escola e a gente assistiu e comentou. E depois a gente começou a trabalhar um pouco no roteiro. Alguém que trabalhou na proposta de roteiro poderia comentar. Depois a gente saiu para as gravações e aí gravando. Caiu a luz. Que eu estava presente e aí a gente sentiu algumas peças, a falta de algumas peças seria fundamental o acompanhamento completo. A gente sabe que todo mundo tem várias atividades na comunidade, mas a coordenação da QCC entendia a importância desse momento. E aí houve alguns comentários da falta de algumas pessoas, por exemplo, esse momento está faltando algumas pessoas que é de extrema importância, então nesse momento de fechamento, e aí às vezes a gente fica triste quando a gente tenta fazer algumas parcerias para fortalecer algumas coisas que já são interessantes na comunidade. Então é mais um pensamento, eu estou fazendo basicamente a fala que eu ouvi, que João Freire pediu para me fazer, Tia Nidine pediu para me fazer, que é a questão mesmo de aproveitar as oportunidades. Que nem sempre a gente consegue parcerias que fortalecem as nossas iniciativas, e no momento que a gente consegue essas parcerias a gente tem que se integrar um pouco. A gente tenta criar formato e dizer que a QCC está disponível para futuras iniciativas e dizer a esses meninos mesmo que a bola é de vocês, viu? Tá no case, fica Tá no case a bicha, quando o carregador. Tem, mas há pouco tem atividade. Essa tomada que você ligou, essa luz é do mesmo circuito aqui do. É, exato. Tem outra tomada de outro circuito? Ou é o mesmo? Não, qualquer geral. Tomada? É geral. E aí? Quem mais? Então, como a Cíntia estava falando, a gente durante a oficina estava com vários níveis, né, de aprendizado. Acho que isso meio que não ajudou bastante, não ajudou um pouco, né? Mas assim, como você falou, uma nova experiência e assim, nova parceria, que a gente quer sim estar com vocês. Aí eu acho que por conta do nível, estava um mais elevado que o outro, houve essa questão mesmo, né? Eu não sei como é que funciona tal coisa. Aí se afastou um pouquinho mais. E até na mesma crioulo a gente se afastou um pouco, por conta que acho que foi mais ou menos o pensamento de vocês tentaram colocar ali. Mas assim, uma experiência bastante legal pra gente, o crioulismo. E tu, Jéssica? Não, eu gostei. Eu só não consegui acompanhar algumas coisas porque, como eu disse, foi um processo mais elevado do que o que nós tínhamos feito. Mas foi bom, eu só não consegui, mas tá bom. Ela fala. Dá pra ti. Não, aqui. Não, tem que O programa. Nossa, sério? Não gostei.
do Shrek ou de ser você? Do Shrek, ele fica comigo. Bom, eu achei bom, né? Só que tem muitas coisas que eu não sabia, aí ficou meio difícil pra mim, né? O resto foi tudo bom. Pra mim foi melhor do que isso, só outro jeito. Sim, é guarda ali. Eu? Eu também gostei. Foi cansativa pra mim, porque por causa de eu morar fora, ter que estar me deslocando pra cá. Mas eu gostei também. Espero que possa ter uma chance aí pra poder aprimorar. Isso que eu tenho a dizer. Também eu gostei. Aprendi várias coisas que eu não sabia, mexer em câmera que eu nunca mexi. Tinha medo até de mexer, mas agora eu tinha medo. Agora eu estou aprendendo a mexer em câmera e várias coisas que eu ainda não tinha pegado para aprender. Gostei. Então, e coisas que eu acho que a gente precisa construir para melhorar, né? Assim, acho que o que eu mais gostei foi em saber que os meninos que moram fora, né, acreditam no trabalho do Crioulas Vida, acreditam na ACCC, por ser pessoas que talvez não esteja só a de Jéssica esteja ligada diretamente com a ACCC, que eu soube hoje, que é do Crescendo Junto. Eu também. Né? Ele aqui, mas eu não sabia, né? Então são crianças, né, que estão no projeto da ACCC, né? Paulo mora muito distante, né? Paulo mora uns quase mais de 20 quilômetros, né, Paulo? Daqui, então assim, para mim a gente fica feliz porque participar do primeiro momento, né? Acreditar nesse outro, então o processo de seleção para esses meninos vir para cá foi difícil, foi quase que injusto, né? Foi na base do sorteio, porque eu não sabia como fazer para abrir esse espaço, né? Então, gostei também da ideia, né? De Cíntia, mais Floriano, né? De tentar buscar, né, um trabalho de fortalecer a equipe Crioulas Vida, fortalecer o movimento no bola, né? Eu vi por esse lado, então foi uma das coisas que para mim foi importante, né? Do momento todo, o que eu mais gostei foi a 1 hora que eu passei com o Floriano aqui, né? Porque foi na criança, devido, sei lá, exatamente, questão de nível, né? De ter vários, né, níveis de conhecimento. Então, esse momento eu passei com o Floriano, só ele aqui, então eu consegui, né, pegar uma coisa que eu não sabia e puxar mais dele, já que é um cara, né, bem alto nessa linguagem visual. Bem alto. Um conhecimento grande. Então, é assim, o que eu acho que a gente precisava melhorar, né, foi a questão do tempo, né, que foi muito curto, né, a nossa comunicação, que não foi lá das melhores, viu? E aí, assim, eu acho que, né, a gente precisa ser mais pontuais com nós mesmos. A gente responder e-mails e a gente responder na hora que marcar, né? Eu fiquei triste quando, poxa, Cíntia marcou 10 horas, né? Eu com outra agenda para cumprir 11 horas, Cíntia não ligou, só na hora da sainha eu disse, quando ela chegar aqui, mas, porque a gente tem como, todo mundo, né? É muito corrida nossas agendas, corrida. Não gostei, assim, do processo de dado, entendeu? Da forma de a gente trabalhar, assim. Talvez não seja educador nessa linha, ou trabalho, mas, né, cada um tem sua forma de vida, de trabalho, assim. Eu não gostei da sistematização da oficina, porque, né, umas coisas que gerou assim, uma confusão, assim, durante o momento. Mas, para mim, foi tranquilo, né? Que eu já sou do meio, eu consegui. E talvez eu tenha visto isso porque a gente planeja nossas aulas minuciosamente, a gente é muito chato com isso, talvez a gente tenha percebido isso, né? A gente sabia que o conhecimento estava muito conhecimento, muita vontade de compartilhar essas informações, mas, né, estava vendo aquele choque de ideias, mas tranquilo. Eu só, né, levo para que para próximas vezes a gente não possa de forma tão intensa assim, sem ter umas folgazinhas que a gente possa respirar. Mas pelo tempo não permitiu isso, né? Para a gente não ter nem como, mas que a gente possa ficar mais ligado e ligado.
E assim, acho que de mais difícil mesmo foi a gente não ter construído o bendito do pré-roteiro. Não ter amarrado a discussão para que essa outra galera que estava lá de fora poder acompanhar, né? Mas do geralzão mesmo, assim, para mim o mais chato foi que aqui Pirolas Vídeo, assim, não levou muito a sério, né? Eu não digo a equipe em geral, mas é um conjunto, né? Então, quando uma peça desse conjunto não dá certo, então o restante do grupo, né? Então, responde por ele. Então, acho que é momento para o Pirolas sentar, rever esses conceitos, porque fora da filosofia do Pirolas Vídeo, porque sempre a gente pega tudo com as duas mãos e dois pés. Então, não acho interessante levar para o chavão de liderança, porque isso nós somos liderança, então não tem que estar levando nossos superiores, mas, enfim, acho que é construção e a gente vai tentar concentrar. Fala. Eu vou ir por você. Não gostei. Chico, não quer falar? Tem que falar todo mundo? Tá bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu faço. Não, eu também gostei, só gostei muito do primeiro dia, porque disse que teve muitos filmes aí que foram passados e eu não estava aqui. E também gostei quando eu estava com ele aí, principalmente lá na hora que a gente estava fazendo umas entrevistas, que ele passou um jeito assim. A gente aqui quando vai fazer alguma sonora, vamos desse jeito, com calma, bem calma, e ele hoje não acelera na fala e a gente depois pode ver que é questão mesmo de uso de vírgula, essas coisinhas que às vezes pode mudar o sentido do texto. E ele passou legal isso. E aqui eu fiquei observando de longe, mas vi que ele é muito bom. Muito bom. Queria falar do principal? Eu tenho algumas coisas que eu lamento que não foi como eu tinha pensado assim, ao início, quando a gente começou a pensar nesse projeto assim, tinha muito carinho por ele, porque faz tempo que eu queria uma desculpa para vir trabalhar com Conceição das Crioulas e foi muito legal ter feito. Eu lamento a gente não ter conseguido manter o grupo unido ao longo dos 5 dias, porque ao mesmo tempo a gente sabe que vocês têm muitas outras atividades, então a gente tentou condensar em 5 dias, porque também era o que o recurso comportava, né? Mas a gente queria vocês inteiros 5 dias e a gente não conseguiu nem isso, né? Então talvez quem vá trabalhar com esse tipo de coisa aqui com vocês, é sugerir intervalos, tipo, vem e faz 3 dias só de discussão, reflexão e roteiro, aí vai embora para vocês poderem dar conta do seu dia a dia e volta numa outra etapa para gravação e depois numa terceira para edição. Talvez desmembrar em mais dias e intercalando com... Acho que funciona melhor aqui. No geral, eu também senti bastante dificuldade com o meu parceiro nesse projeto, por diferença de visão de mundo mesmo, né? Acho que todo mundo pode ter percebido isso em alguns momentos, assim, as falas eram bem diferentes e a gente não havia, sinceramente, sentado juntos antes para alinhar uma metodologia do ensino, né? Então isso acabou prejudicando, assim, a gente não deu conta de trabalhar alinhado o tempo todo e foi uma grande pena. E outra coisa que eu também achei complicadíssimo foi na edição a gente não conseguir envolver os mais novos que estavam aprendendo, em compartilhar cada decisãozinha da edição. Eu entendo que precisava ser compartilhado para que, não que eles vão pegar de fazer porque por causa da falta de experiência, mas para que eles entendam por que se faz de uma forma ou por que escolher dessa ou de outra forma, né? Então foram assim, as 3 coisas que eu acho que a gente tem condições de melhorar, eu acho possível, se eu tiver outra experiência dessas, de fazer melhor. Eu antes vim de uma outra experiência que era contínua, era um ponto de cultura, eu tinha minha turma lá e era toda terça e quinta à tarde, então era uma coisa, era o ano inteiro trabalhando, então não tinha pressa, não tinha projeto, não eram só 5 dias, né?
Então foi uma pressão muito grande para a gente também. Mas assim, no geral, eu acho que vocês têm muito talento, muita seriedade na proposta e acho que falta um pouquinho de dedicação da equipe aqui que cuida disso, de trabalhar a dedicação de si mesmos, assim, para tocar isso como uma atividade principal. Eu sei que é difícil, mas se não for assim, vai ser sempre uma coisa meio amadora e a amplitude de alcance da comunicação de vocês vai ficar limitada pelo amadorismo de algumas peças, que vai demorar muito mais para ganhar assim, né, o domínio da linguagem, né, do audiovisual. Então acho que precisam se dedicar um pouquinho mais, mas tem tudo para ir muito longe aí com isso, porque, enfim, vocês são muito bons. Eu queria agradecer ter tido a oportunidade aqui de contribuir um pouquinho. Bom, eu começo pelo final da fala da Cíntia, eu começo pelo agradecimento, né? E antes de mais nada, agradecer aí a oportunidade que vocês nos deram. Primeiro porque foi uma excelente chance de conhecer aqui a comunidade, de conhecê-los. Em 1987, foi a minha primeira visita assim, aqui longe no Brasil, que foi lá com os índios Caiapós, e depois outras visitas a outras comunidades indígenas, mas não tinha ainda visitado nenhuma comunidade quilombola aqui no Brasil. Muito embora sempre tivesse, como eu gosto de história brasileira e mundial, a questão da escravidão do ponto de vista não tão social, porque eu sempre cobri, como jornalista, sempre cobri macroeconomia e política, né? E mais recentemente tenho me dedicado a petróleo e biocombustíveis. Então por aí vocês veem que eu não tinha um contato muito direto com as questões sociais dos quilombolas, tinha contato com outras questões sociais aqui no Brasil. Mas então eu agradeço a oportunidade porque essa minha experiência com história era mais a história econômica, por exemplo, na questão da escravidão aqui no país, o que isso causou aqui no país e a relação disso com outros países também, né? Eu também pelo fato de ter morado na Inglaterra, que é um dado que às vezes as pessoas desconhecem em relação à escravidão internacional, que foi cultivada pela Inglaterra e por outros países, né? Mas eu agradeço também porque me deram uma oportunidade de dar um certo intervalo aí na minha correria diária, porque o dia a dia do jornalismo não é fácil. Uma correria, são muitas decisões que você tem que tomar a cada dia, muitas brigas e talvez em função disso também as diferentes visões de mundo, né? O meu ritmo, eu confesso, é diferente. O meu ritmo é diferente. Eu acho que eu comentei com o Martinho outro dia que lá o pau quebra e a gente tem que entregar. Então, por exemplo, quando apagou o computador, eu falei, caramba, não vou conseguir entregar no prazo. Eu marquei 7 horas, tá certo? Marquei 7 horas, eu profissionalmente, 7 horas não é 7h05, não é 7h10, é de preferência 6h50, 6h55, tu entregou, pronto, acabou, não tem o cara do seu lado gritando, o sangue subindo, ninguém esperneando, tá certo? Você entregou, tá tranquilo, aí vai tomar um café se for o caso. Eu já não tomo café porque eu já não durmo bem há algum tempo, então evito café já. Agora, fora isso, realmente eu tenho uma visão que pode se dizer, talvez americanizada, não sei, a Cíntia falou que é uma visão americanizada, talvez. Eu morei lá 2 vezes e não me arrependo de maneira nenhuma. Sempre morei na Inglaterra, também no Japão, também não me arrependo, só aprendi. Eu acho que eu aprendi muitas coisas boas nesses países. Então,
E eu acho que quando eu vim para cá, eu não vim simplesmente com essa visão da oficina, né? Alguém até me perguntou, como é que você imaginava a comunidade? Eu não imaginava, né? Você perguntou, né? Eu não imaginava porque eu nem estava pensando nisso, né? Eu estava pensando no dia da viagem para cá, por exemplo, estavam me entrevistando numa rádio sobre biocombustíveis, quer dizer, então minha cabeça, então eu estava falando sobre a Arábia Saudita, sobre Rússia, sobre Estados Unidos, quer dizer, eu não estava com a cabeça voltada para cá, mas ter vindo para cá foi ótimo, né? Porque, como eu disse, abriu essa possibilidade de conhecê-los e também desse convívio aí que eu acho que foi muito proveitoso, né? Eu também achei que houve falhas durante a oficina e eu gostaria que a gente tivesse tido a oportunidade de ter conversado mais, porque na verdade eu conheci só o Adalmir, né? Uma vez lá no congresso, eu só dei um tapinho no ombro dele, falei, Adalmir, eu sou Floriano e tal, a gente se encontra lá em Conceição. Pronto, fiz uma fala lá na frente, lá o deputado ainda pediu para eu falar pouco, né? Eu falei, pois é, deputado, jornalista fala muito, né? E aí, enfim, mas nunca tinha falado com ninguém daqui, né? A Cíntia organizou, mais ou menos, fez o meio de campo aí com vocês. E eu não sabia exatamente qual era a demanda aqui do grupo, não sabia nem qual era a composição do grupo. Chegando aqui a gente notou essa discrepância, né, que havia de nível entre, quer dizer, garotos muito novos e gente com um pouco mais de experiência, gente com mais quilômetro rodado. Então isso realmente dificultou um pouco. Ainda bem que eu tive essa oportunidade com o Martinho, de passar algumas horas com ele e trocar mais ideias, aprofundar um pouco mais em alguns segredinhos do programa, né? Que o programa, que eu estava falando para a Cíntia, que nem inglês, né? Inglês 1, 2, 3, são vários níveis, né? E você vai aprimorando, né? E se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu acho que eu sairia daqui me sentindo um pouco culpado de não ter conseguido passar um pouco mais de coisa para vocês. Eu espero que o Martinho consiga repassar, ser um agente multiplicador aí, porque esse também é o importante no processo, né? Não só ter um contato direto com cada um, mas sobretudo ter essa visão da importância das lideranças, dos multiplicadores, daquelas pessoas que vão transmitir para os outros, né? Porque amanhã a gente já não está aqui, a gente não vai poder fazer esse trabalho, mas quem vai ficar é que vai poder repassar esse material para quem está aqui todo dia. Talvez eu tenha feito algumas perguntas aqui no início que tenham sido, não é? Eu expliquei para a Cíntia, eu sou às vezes meio duro com as coisas, né? Porque a gente tendo visto muitas coisas aí, e eu falo como brasileiro, tá certo? Falo como brasileiro, porque tendo sido um brasileiro que esteve lá fora na época em que o Brasil estava numa situação muito crítica, quando o Collor entrou,